O Ivan está perguntando aqui o seguinte: a esquerda consegue disputar narrativa nas redes sem reproduzir a mesma lógica ou as mesmas lógicas de mercado que ela critica? Não entendi direito a pergunta. Mas a lógica de mercado... Na comunicação... É o que? É postar vídeo e monetizar? Essa é a lógica do mercado? Não sei. Vê se ele faz sentido. Não, se é isso, eu vou dizer o seguinte. Manda lá, um pouquinho. A gente tem uma coisa que a gente defende tá? A galera acha que a esquerda quer viver o trabalho dos outros. É o contrário. O que a gente quer para todo mundo é que o trabalhador fique com o produto do seu trabalho. Então, se a gente trabalha, a gente deve receber. Então, assim, é óbvio que eu vou monetizar meus vídeos porque eu não faço fotossíntese, entendeu? Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso ter onde morar. Então, a gente tem que ter cuidado. Assim, primeiro porque não há consumo ético no capitalismo. Trabalhar e ganhar dinheiro não tem nada a ver com ser de esquerda ou ser de direita. Aliás, uma das grandes dificuldades que eu tenho no meu canal é convencer, né, aquele microempresário, pequeno empresário, que ele é um trabalhador. Porque ele tá convencido que ele é um burguês, entendeu? Só que se ele ficar um mês com o negócio dele fechado, ele quebra. Então, na verdade, ele é um trabalhador. Então, a gente tem que pensar assim, não, só um pouquinho. Não tem uma estética comunista. Tá? Que é uma outra coisa que eu tô investindo nisso. Então, assim, o comunista, ele não é um conjunto moral, ele não é uma estética. O comunista, ele pode ter qualquer estética. Veste, não é a roupa que tu veste, não é a música que tu escuta. Não, é a consciência da necessidade de organização coletiva para a superação do capitalismo. Né? Então, isso é o que nos aproxima, sabe? Então, a gente tem que deixar de... não, o comunista faz isso, não faz aquilo, frequenta tal lugar, ou outro lugar ele não frequenta. Não é por aí a coisa. O meu desejo é, né, popularizar a ideia e dizer assim, qualquer um pode ser um comunista. Não importa o teu estilo, o que tu veste, o que tu ouve. Ser um comunista é ser uma pessoa que concorda que o capitalismo precisa ser superado e que essa superação vem da organização coletiva, que busca se organizar nesse sentido. Então, para mim, o comunismo é isso, né? A roupa que tu veste, o que tu faz, bom, aí é outra história. Essa lógica, eu fiquei com dificuldade de entender o que é essa lógica mercadológica, porque assim, de uma forma... Ele mandou alguma outra coisa? Não, tô aguardando aqui. De alguma forma, eu fico pensando assim, a lógica do algoritmo, mas aí não é mercadológica. Não, mas aí você tem que entender o algoritmo. Isso é mesmo que se eu não fizer clickbait, meu vídeo não sai. Não, mas eu acho que não é. Se eu não botar uma capa chamativa, o vídeo não sai. É foda, não, isso é foda, cara. Eu detesto, eu não consigo, eu fico com crise moral, mas é complicado, cara. Eu fico com crise moral nessas horas. Você tem a mesma opinião que o Sacani, então. É complicado isso aí. Complicado isso, eu tenho uma crise moral de chegar num clickbait. Porque, por exemplo, um dos primeiros vídeos do meu canal ali, que eu já estava analisando essa questão do arcabouço fiscal, eu quis fazer um comentário, que o meu comentário era só o seguinte, ó. Se o Lula seguir no arcabouço fiscal, ele vai criar muita dificuldade para o governo dele no futuro. Então ele vai chegar no final do mandato com a economia crescendo menos, com a arrecadação menor. E assim, pô, eu acertei, inclusive. E aí ele vai chegar no ano eleitoral com problemas. Só que aí eu botei lá uma foto do Lula com a preocupada, terra arrasada. Aí, porra, aí bombou. 1000 inscritos, então, deu cara, 20 o jogo visualizações. Tá aí, não é a gente que faz as regras, a gente tem que jogar. Não, sim, mas o jogo, não o jogador. Mas eu tenho a crise moral ainda. Não, tudo bem, eu também. Eu só não ligo de fazer clickbait com o Milley, porque ele merece. Aí Você coloca a fotinha dele triste. Bota a fotinha dele com o cabelo tudo bagunçado. Teve um que eu botei que ele pediu mais um empréstimo, né, para os Estados Unidos, né? Aí eu botei ele no showzinho de rock, assim, cantando. Eu botei Acabou o Dólar de novo. E aí ele lá, esse bombou. Fala, Leni. Ó, a Ana perguntou o seguinte: o cybercomunismo é uma proposta concreta de organização econômica ou ainda é mais uma imaginação teórica alimentada por utopias tecnológicas? Nossa. Não, pra mim não existe cybercomunismo. É isso. Cybercomunismo é só um termo que a Folha resolveu inventar, que é a nossa digievolução do termo webcomunismo, né? Porque a gente não tem a web, agora tem o cyber, né? Cyber. Então é isso, a gente tá avançando cada vez cyberpunk, mais. Não, a gente vai virar um Transformer, como é que era? Um Gundam Wings, né? A gente vai virar isso daqui a pouco. Mas acho que, assim, cybercomunismo
é só um termo que a Folha colocou para poder designar um grupo bastante amplo assim, de pessoas do campo, da esquerda radical, para poder, enfim, né, colocar os temas do marxismo na mesa. Assim. Mas ele não substitui de maneira nenhuma a organização concreta, né? Ele é um instrumento de agitação e propaganda, né? Eu acho que é isso. O William mandou um comentário aqui, ele falou o seguinte: comunas, a China em 2020 aprovou uma nova regra fiscal que limita os gastos públicos, com a justificativa de combater a crise imobiliária e a inflação. Usaram e lograram como os Estados Unidos combateu em 2008 o teto de déficit de 2%. Aí ele mandou aqui o definir, aí acho que acabou a quantidade de caracteres, mas queria que vocês comentassem sobre isso. Tem que ver que lei foi essa aí, mas se foi, não está cumprindo. Exato. Né? Porque, o ponto é não há superávit fiscal na China. Né? O teto de gastos na China, assim, não. Não, comentário as pessoas eu conheço a lei, mas o que eu conheço é não há superávit fiscal na China há mais de 20 anos. Elas tiram algumas leituras e interpretações, assim, que eles tentam... É porque é isso. Então vamos aloprar um pouco. Sabe qual é o problema? Falei isso no meu Twitter lá recentemente, aí deu uma choradeira nos liberais, que eu falei o seguinte, eu reafirmo aqui. A China, ela é uma anomalia para a teoria que os neoliberais defendem. Sim. É isso, ela é uma anomalia, eles não conseguem explicar o crescimento chinês a partir das teorias que eles defendem, porque as teorias que eles defendem têm um buraco, que Humberto, inclusive, ele pode escrever muito mais, que é um buraco no sentido de negligenciar ou diminuir o papel do gasto público e da política monetária no processo do crescimento e do desenvolvimento da economia. Então, eles não acham que o crescimento vai vir com mais investimento, que vai vir com uma política monetária mais pró-desenvolvimento. E aí eles precisam ficar buscando justificativas do porquê que cresceu para caber dentro da teoria deles. Então, eles chegam e falam assim, não cresceu porque teve aumento de produtividade. Beleza, mas esse aumento de produtividade veio de onde? Mas cresceu porque teve a mudança na estrutura econômica. Mas essa mudança na estrutura econômica, ela veio de onde? O que possibilitou essa mudança na estrutura econômica? E aí, esses buracos, eles não são respondidos. E aí eles precisam buscar essas ideias, ou fala que vai quebrar, ou fala que, não, fez porque estava ali, escondido ali no meio, ali um princípio. Ou eles não sabem explicar, ou eles invertem a relação de causa e consequência, né? Que nem eu gosto de dizer, o liberal, ele acha que é o rabo que balança o cachorro. Por exemplo, então assim, a China cresce porque tem poupança. Só que isso é uma inversão, porque na verdade tem poupança porque cresceu. A lógica é muito simples. Você só consegue poupar aquilo que você tem. Você consegue poupar o que você não tem? Não. Então, para poupar, você tem que ter. Para ter, teve que ser produzido. Para ser produzido, teve que ter o quê? Investimento. Então, o investimento precede a poupança. Então, na verdade, se há aumento de investimento... Prepara que vai ter mais choradeira agora a partir cara, é a mesma coisa. Eles acham que a moeda é porque neutra. Eles defendem que é o contrário, que primeiro você poupa e depois você investe. É muito bom porque você poupa baseado em quê? O que você vai poupar porque aí o grande recebe, debate, a divergência, inclusive que teve aqui no dia com o Arthur lá, que o Arthur não soube responder, foi isso, porque eles partem da ideia de que primeiro você poupa, depois você investe, aí na hora que eles vão explicar essa questão da China, eles vão falar assim, não, é porque a China, ela cresceu porque ela tinha uma poupança muito grande, mas assim, cara, o nível de investimento massivo que teve na China, não foi a poupança que eles tinham, até porque a China era uma economia minúscula até os anos 80. E sabe como é que eles explicam isso, Crepe? Em teoria, tu deve ter visto já. É com a história do Robinson Crusoe. Aquela história, hoje eu não vou pescar o peixe com a mão, eu vou passar fome para fazer uma rede. Aí amanhã com a minha rede eu pesco 2 peixes. Só que, isso é uma fantasia. Isso é uma fábula. Então, quando eles vão procurar explicar a teoria deles, eles têm que recorrer a uma fábula. Porque você não consegue encontrar no mundo real isso. O que você consegue encontrar no mundo real é, mesmo os países de desenvolvimento mais antigo, também foi um desenvolvimento capitaneado pelo Estado, criando mercados. E assim eles faziam... A China também fez isso, se eu não me engano, tem um artigo do Randall Wray, você já leu o artigo que ele escreveu com 2 chineses, que ele vai falar sobre, inclusive, sobre teoria monetária moderna e a China, né? Que, às vezes, você faz burlando o próprio sistema. Você sabe que você precisa ampliar o investimento e ampliar o crédito para desenvolver o teu país, mas você não quer criar problema com isso. Então você se utiliza de manobras ali para poder ampliar isso de um jeito sem falar que está ampliando.
E aí eles citam o caso do sistema lá de bancos provinciais que eles tinham, né? Que era um sistema em que as províncias da China têm bancos, né, estatais, Sim. E esses bancos eles têm liberdade de captar e de emitir título, e isso servir para impulsionar o investimento. Só que aí o que o governo chinês faz? Ele viu, né? Eles tinham um sistema ali que esses bancos eles tinham muita dívida, aí eles criavam uma dívida muito grande, aí o Banco Central da China ia lá e pegava, comprava a dívida deles para poder sanear esses bancos. Só que aí na prática, o que isso significa? É o Banco Central injetando dinheiro para poder ampliar o investimento. Só que aí eles estão fazendo manobras para fazer isso. Arbitragem. Né? Ó, uma resposta satisfatória para o colega, eu consultei o site do Ministério das Finanças da República Chinesa, de uma matéria do dia 6 de março de 2021. Ele falou que foi aprovado em 2020, né? Isso. Na realidade, aconteceu o contrário. A China aprovou o aumento do índice de déficit fiscal para poder cobrir as questões relacionadas à pandemia. Né? 2020 o que aconteceu no mundo inteiro. Pandemia, né? Então, acho que tem essa matéria. Fala aqui que aumentou o índice para 3,6%, mandou mais 1 trilhão de gastos especiais, né, de títulos especiais para poderem ser usados para combater a Covid-19 e mais o fortalecimento do suporte para estratégias nacionais e de decisões para poder acabar com a pobreza extrema, também, meio ambiente, porque etc. Ou vai quebrar, né? Porque assim, vai quebrar, esse tipo de coisa não dá e tal, ou eles estão fazendo essa política aí que impede de quebrar, né? E se há 20 anos dizem que vai quebrar e até agora não quebrou, assim, vai quebrar. Uma hora eles acertam, talvez. Uma hora vai. Estou indo pra China, hein? Opa! Em abril. Tá indo pra em abril? Porra, massa, hein? Tá rolando contarei um negócio dos podcasts pra vocês. Aí? Como não. Talvez estejam injetando dinheiro aqui, talvez. O Jean tá recebendo limitada, né? Gostei do Xi Jinping. Xi Jinping é o principal patrocinador do meu canal, cara. Você não cai? Fala isso. O Xi Jinping e o cheque do Kremlin. Eles competem. Caramba. Eles vão competindo, cara.